E aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai começar assunto novo, tá? Então, um assunto bem tranquilo, fácil de acompanhar. Eu gosto bastante, espero que vocês também gostem. Vou tentar ser o mais claro possível na explicação, que é um assunto muito importante. A partir dessa aula aqui, a gente vem numa sequência aí de assuntos interligados. Então, a gente pode sim afirmar que um assunto é pré-requisito para o outro. Por isso que é de fundamental importância que vocês assistam com bastante atenção esse vídeo, tá certo? Qualquer dúvida, volta, vê de novo, ou então para já o vídeo, manda uma mensagem para mim, diz aí qual foi sua dúvida, em qual parte, se for o caso, diz até o minuto do vídeo, né, até onde você foi. Eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível, tá certo? Mas por ter um papel fundamental aí, é importante que vocês não fiquem com dúvida. Tá? Esse primeiro vídeo é mais introdutório do assunto, a gente não vai avançar tanto assim, mas ainda assim é importante entender bem esse comecinho. Tá? Então vamos lá, a aula de hoje é sobre conjuntos, notação, formas de representar e conjuntos especiais. Tá? Muita coisa que está aqui no slide vocês já sabem, já conhecem. Uma outra coisa vai ser novidade para vocês, tá? Então é uma aula um pouco mais técnica, digamos assim, um pouco mais teórica. Então, antes de a gente começar a falar propriamente sobre conjuntos, sobre o assunto, bora relembrar aqui duas coisas importantes. Primeiro, relação de pertinência. O que é isso, professor? O que é essa tal de relação de pertinência? É quando um determinado elemento pertence ou não a um conjunto qualquer. Que aí a gente vai utilizar esses dois símbolos que aqui estão, né? Então, esse primeiro símbolo pertence e esse segundo símbolo aqui não pertence. Eu sei que vocês já viram isso, né? Até por isso eu falei ali. Vamos relembrar alguns conceitos. Então é importante relembrar isso aí, porque a todo momento a gente vai utilizar essa simbologia. Então aqui alguns exemplos. Pertence ao conjunto dos números naturais, ou seja, faz parte do conjunto dos números naturais. É um elemento do conjunto dos números naturais. Menos não pertence ao conjunto dos números naturais. Né? A gente sabe que quando a gente fala em número natural, o primeiro número natural é 0, e aí vai 1, 2, 3, 4 reticências, logo, menos não pertence ao conjunto dos números naturais. Menos 2 quintos pertence a quê? Para quem não se lembra, que é o conjunto dos números racionais. Né? Número racional é todo número que pode ser representado na forma fracionária. E lembrando que quando eu me refiro à forma fracionária, eu me refiro a uma fração com numerador e denominador inteiros, tá certo? Então, menos 2 quintos é um número racional e raiz quadrada de menos 4 não pertence a R, ou seja, raiz quadrada de menos 4 não é um número real. E aproveitando mais uma vez, vamos lembrar que para não ser real, né, o número tem que ter essa característica aí. Ele tem que ser uma raiz com índice par, raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta e assim por diante, com radicando negativo, né? Radicando é o número aqui de dentro. Então, sempre que ocorrer essa combinação, raiz com índice par e radicando negativo, a gente afirma que não é um número real, ou seja, que não pertence a R. E a segunda relação é a relação de inclusão. Que relação de inclusão é essa? É quando um determinado conjunto está ou não está contido em um outro conjunto. Que aí a gente vai utilizar, a gente pode utilizar esses 4 símbolos aqui. Está contido, ele cortado, não está contido, ele ao contrário, que significa contém, ou de novo, cortadinho, que adivinha, 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 não contém.
Tá? Então, são os 4 símbolos aí que vocês podem utilizar quando a gente fala de conjunto para conjunto. Olha aqui em destaque, ó. Quando um determinado conjunto A está ou não está contido em um conjunto B. Diferente aqui de cima, ó, na relação de pertinência, é quando um elemento pertence ou não a um conjunto. Tá? Então, esses 2 símbolos aqui, pertence e não pertence, a gente usa para relacionar elemento com conjunto. Ó, bonitinho aqui. E esses 4 símbolos é quando a gente quer relacionar um conjunto com outro conjunto, tá? Então, tá aqui. Lembrem dessa diferença. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Então, N está contido em Z. Tá? Então, o conjunto dos naturais está dentro do conjunto dos números inteiros. A gente já viu isso em outras aulas. Todo número natural é também um número inteiro. Letra B. Reais contém naturais. Tá? Então, o conjunto dos números reais ele contém também o conjunto dos números naturais. Todo número natural é número real. Então, repare, a diferença do estar contido para o contém é apenas uma. É a ordem que você escreve. É tipo maior que e menor que. 5 é maior que 2. Se a gente ler ao contrário, a gente tem que colocar 2 é menor que 5. Aqui é a mesma coisa. Naturais está contido nos inteiros. Se eu quisesse escrever ao contrário, eu teria que dizer que os inteiros contêm os naturais. Então ficaria assim, né? Z contém N. Então a única coisa que muda é o lado que a boquinha vai estar virada. Aqui no exemplo B, reais contém naturais. Se eu quisesse escrever isso ao contrário, a gente diria que naturais está contido nos reais. Tá certo? Mais uma vez eu peço desculpa pela letra, que não é tão simples escrever usando o mouse aqui do computador, né? Não é a mesma coisa, não tem a mesma precisão de estar escrevendo com a caneta ou um lápis. Quem me conhece sabe que minha letra é muito bonita, diga-se de passagem, mas aqui eu ainda estou tentando me entender. Beleza? Mas acho que vocês entenderam. Vamos lá para o exemplo C. Que não está contido em Z, ou seja, racionais não está contido nos inteiros. Obviamente, seria o contrário, na verdade, né? A gente poderia falar que os inteiros estão contidos nos racionais. Todo número inteiro é número racional, mas nem todo número racional é um número inteiro. Então, os racionais não estão contidos nos inteiros. E o último, naturais, não contém os racionais. Seria o contrário, né? Racionais contêm os naturais. Ok? Então, aí nos exemplinhos para relembrar isso. Vamos seguir em frente. Então, vamos lá. Agora sim começar a falar de conjuntos, né? Já que a gente relembrou algumas coisas importantes no slide anterior. A noção de conjunto é uma noção primitiva, ou seja, a gente tem uma ideia do que é um conjunto, né? Que pode ser uma coleção ou classe de objetos, embora nos falte uma definição específica para tal conceito. Então, quando eu digo uma noção primitiva, que é algo que já é inerente, né? A gente já imagina quando a gente fala de conjunto. Ah, se eu coleciono lápis, eu tenho uma coleção de lápis, eu tenho um conjunto de lápis. Se eu coleciono selos, eu tenho um conjunto de selos. Tá? Então, a noção de conjunto, né? Eu quero formar grupos na sala, um conjunto de pessoas. Então, a noção de conjunto ela é algo que é intuitiva, né? A gente já consegue imaginar, ter uma noção da ideia, mas não tem um conceito específico que eu escreva aqui bonitinho, matematicamente falando. Conjunto é isso, tal, como em outros conteúdos a gente faz, tá? Mas fiquem bem tranquilos que isso, nesse momento, não é importante. O importante é a gente ter essa ideia, né, do que é o conjunto, do que representa o conjunto. Os objetos de um conjunto, que podem ser de qualquer natureza, são chamados de elementos do conjunto.
Por que de qualquer natureza? Como eu falei antes, eu posso ter um conjunto de lápis, eu posso ter um conjunto de selos, eu posso ter um conjunto de pessoas e eu posso ter um conjunto de números. Obviamente, o nosso foco aqui é trabalhar com os conjuntos que envolvam números, valores, tá? Então, mas ao pé da letra, conjuntos pode ser uma reunião de elementos, de objetos de qualquer natureza. Então, alguns exemplos. Primeiro exemplo, conjunto dos estados da região sudeste do Brasil. Aí eu denominei como conjunto S, uma coisa super importante. Reparem que eu coloquei S maiúsculo, tá? Toda vez que a gente for representar um conjunto, a gente vai sempre utilizar uma letra maiúscula do nosso alfabeto para representar aquele conjunto. Pode ser qualquer letra do nosso alfabeto, obviamente, evitando letras que já tenham sido utilizadas na mesma questão. Então, na mesma questão, você não vai colocar duas vezes o conjunto A, tá certo? Duas vezes o conjunto S. Dentro de uma mesma questão, você não pode repetir letras. Mas, oficialmente falando, a letra não importa, desde que seja uma letra maiúscula. Essa letra é o nome do conjunto. Nós não temos nossos nomes. Eu não sou o professor Rodrigo, professor Digo Mate, como vocês me conhecem carinhosamente. Vocês não têm o nome de vocês? Então, essa letra maiúscula é o nome do conjunto, é a forma que a gente vai ter para identificar o conjunto. E aí aqui dentro eu escrevi os elementos desse conjunto. Toda vez que eu vou escrever um conjunto, eu coloco ele aqui entre chaves, né? Já que eu vou escrever os elementos que fazem parte daquele conjunto. Então, se eu quero escrever elemento por elemento, eles sempre vão vir aqui entre chaves. Então, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Vamos para o exemplo 2. Conjunto dos números naturais ímpares. Repare que aqui eu chamei o conjunto de I, conjunto I. E nessa questão, nesse exemplo, eu já coloquei duas formas diferentes de escrever esse conjunto. Que é o seguinte, essa primeira forma que eu coloquei aqui, estão vendo? É quando você não quer escrever os elementos do conjunto. Ou porque são muitos elementos, ou porque não tem uma lógica estabelecida, uma sequência bonitinha. Aqui não, aqui tem. Quando a gente fala de número ímpar, a gente sabe que os números ímpares, naturais ímpares, né, começam em 1 e aí vão sempre de 2 em 2, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e assim por diante, como está escrito aqui embaixo. Mas imagine aí, conjunto dos números naturais primos. Primeiro primo, 2, depois 3, 5, 7, aí depois pula para 11, 13, pula para 17, 19, pula para 23, ou seja, você não tem um padrão na sequência dos números primos, tá? Então, claro, você pode escrever e usar reticências? Poderia, mas, obviamente, quem olha para o conjunto dos números primos, naturais primos, não é tão rápido de decifrar aquele conjunto como se eu olhasse aqui para o conjunto dos naturais ímpares, tá certo? Então fica aí essa informação. A gente pode escrever um conjunto dessa forma. Vou ler aqui como é que está escrito. I é igual a x pertence a n, tal que x é ímpar, ou seja, o conjunto I é formado pelos elementos x naturais, onde esses elementos são sempre ímpares. X pertence a n, ou seja, x é número natural e x é ímpar. E aí, aqui embaixo, eu escrevo o conjunto, eu listo os seus elementos. 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E como é o conjunto infinito, eu coloco reticências, ok? Então, eu posso escrever um conjunto através das características dos seus elementos. E aqui eu tenho duas, apesar de não parecer. A primeira é essa aqui, ó, x pertence a n, ou seja, x é natural. Isso aqui é super importante para definir aonde a gente está trabalhando, né, que tipo de número eu posso trabalhar. E aqui a segunda característica, ele é ímpar. Vamos para mais um conjunto.
Conjunto dos números pares e menores do que 15. Conjunto dos números naturais pares e menores do que 15. Então aqui, ó, de novo, escrevi de duas formas. Chamei de conjunto P. A primeira característica, x é natural, como diz aqui no enunciado, ó, tal que, ou seja, além dele ser natural, ele tem que ser par e x menor que 15, ou seja, menores do que 15. Então, cada informação que é dita aqui no enunciado aparece dentro aqui do conjunto P. Ou eu posso escrever elemento por elemento. Então, se x é natural, é par e é menor que 15, então quais são os números naturais pares menores que 15? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Lembrando mais uma vez, 0 é par, viu, meus amores? 0 ele não é nem positivo nem negativo, mas ele é par, não se esqueçam disso. Seguindo em frente. Uma outra forma de representar conjuntos em algumas situações específicas, ou seja, essa forma que a gente vai ver aqui não é uma forma que você vai usar sempre. É uma maneira utilizada para resolver principalmente alguns probleminhas, tá? Onde a gente precisa enxergar um pouco melhor o conjunto, que é o que nós chamamos de diagrama de Venn. Tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Conjunto A dos números naturais primos menores do que 30. Já falei até no slide anterior. Quais são os naturais primos menores do que 30? Então tá aqui, ó. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Então o diagrama de Venn consiste em você ter uma região fechada, né, um círculo, uma elipse, não importa, pode ser um quadrado, pode ser um triângulo. O importante é ser uma região fechada. Normalmente usamos círculos, tá? É o mais comum, mas não quer dizer que é a única forma. Repito, desde que seja uma região fechada. E dentro dessa região fechada, a gente escreve os elementos daquele conjunto, tá certo? Então, aqui é o que nós chamamos de diagrama de Venn. E mais à frente, veremos uma forma específica de escrevermos alguns conjuntos que têm como base os números reais. Tá? Por que base com os números reais? Porque quando a gente fala em número natural, é tranquilo, porque a gente sabe que o número natural vai sempre de 1 em 1. Quando a gente amplia para conjunto dos números racionais ou reais, complica, né? Porque começa a valer também os números que têm representação decimal. Então já começa a você ter muito mais elementos. Imagine aí, entre 2 e 3, quantos números reais existem? Infinitos. Então como é que eu vou escrever, né, os elementos de um conjunto que vá de 2 até 3, se a questão pedir só o número real? Seria impossível. Então a gente vai ver depois, não agora, nem na próxima aula ainda, vai demorar um tiquinho só. A gente vai ver como escrever esses conjuntos que envolvem números reais, tá? Então vamos passar aqui para o próximo slide. Vamos lá. Então, falar aqui de alguns conjuntos especiais. Então, observe as seguintes situações. A. Normalmente, em questões onde conjuntos são considerados, né, alguns probleminhas de conjuntos, geralmente lidamos com mais de um conjunto. O conjunto formado por todos os elementos em discussão naquela questão é chamado de conjunto universo e é indicado por U. Então, o conjunto universo, galera, ele é como se ele fizesse o seguinte, ó, ele delimita quais são os números que você pode trabalhar naquela questão, até onde vai aquela questão, tá certo? Então, o conjunto universo, olha o nome dele, universo. Então, ele é o universo daquela questão, é tudo que você pode trabalhar naquela questão. Então, quando eu digo que o conjunto universo de um problema é o conjunto dos números naturais, você já sabe que na sua questão você não vai utilizar nenhum valor que não seja natural. Então, nenhum conjunto daquela questão
pode ter algum número que não seja natural, ok? Se eu digo que o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros, você já sabe que todos os conjuntos daquela questão só vão poder ter números inteiros, ou seja, não pode ter nenhum número decimal. Não importa se decimal é exato ou se uma dízima. Ok? Então, o conjunto universo, dentro de uma questão, ele delimita tudo que pode ser utilizado dentro daquela questão. B, vamos lá. Conjunto A dos números naturais pares e primos. Opa, número natural que é par e primo, x pertence a n, sendo que x é par e x é primo, só tem um número que atende a essa condição, que é o número 2. É o único número par e primo. Então, o conjunto A ele só tem um elemento. Quando isso acontece, o conjunto A vai ser chamado de conjunto unitário. Então, conjuntos unitários são conjuntos que possuem um único elemento. Tá? Exemplo C. B é igual a x pertence a n, tal que x ao quadrado é igual a 5. Então, o conjunto B é o conjunto formado pelos números naturais, sendo que esse número natural elevado ao quadrado tem que ser igual a 5. Opa! Mas não existe nenhum número natural que elevado ao quadrado resulte em 5. Então, essa equação aqui é uma equação sem resultado quando a gente fala em número natural. Então, quer dizer que o conjunto B não tem elementos. Repito, por que não tem elemento? Porque não tem nenhum x natural que satisfaça essa igualdade. Então, B é o que nós chamamos de conjunto vazio, que é um conjunto que não possui elementos. Que aí o conjunto vazio, ou nós utilizamos esse símbolo aqui, que vocês estão vendo, que é um círculo cortado, ou colocamos duas chaves sem nada dentro, tá? Ó, galera, não façam isso. Não. Ó. Tem gente que faz isso aqui, ó. Coloca a chave, coloca o símbolo de vazio e fecha a chave. Isso não é o conjunto vazio, tá? Isso aqui não pode. Não façam isso, tá certo? Conjunto vazio, ou você usa só o símbolo de vazio, que é um círculo cortado, ou você utiliza a chave sem nada dentro. Em hipótese alguma, para representar o conjunto vazio, você vai misturar as duas simbologias, tá certo? Então tenham esse cuidado. Subconjuntos. Vamos lá. Dizemos que o conjunto A é subconjunto ou parte de B se todo elemento de A é elemento de B. Tá? Então, usando a simbologia, A vai ser subconjunto de B quando A está contido em B. Então, se eu sei que A está contido em B, então A é um subconjunto de B, tá certo? Então, por exemplo, lá no que a gente viu no início da aula, o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros. Então, eu posso afirmar que o conjunto dos números naturais é um subconjunto do conjunto dos números inteiros, tá certo? Então, A está contido em B, então a gente vai falar que A é um subconjunto de B. Exemplos. A igual a 1, 2 é um subconjunto de B igual a 0, 1, 2, 3, 4. Porque todo elemento de A também é elemento de B. Olha aqui, né? A é formado por 1 e 2. E B tem esses mesmos elementos. Tem outros, mas tem esses. Então, a gente pode afirmar que A é um subconjunto de B. Já nesse próximo exemplo, C igual a 1, 2, 3, 4 não é um subconjunto de D, pois existe um elemento de C que não pertence ao conjunto D. Olha ele aqui, ó.
1. Conjunto D, ele não tem esse elemento. Só isso já é suficiente. Eu não preciso me preocupar com os outros. Ah, mas tem 2, 3, 4. Não importa se tem 2, 3, 4. O fato de ter um elemento que pertence a C e que não pertence a D já é suficiente para a gente afirmar que C não é um subconjunto de D. Tá? Ou seja, C não está contido em D. Como eu falei aqui, ó, note que para afirmarmos que um conjunto não é subconjunto de outro, devemos mostrar que existe pelo menos um elemento do primeiro conjunto que não é elemento do segundo conjunto. Quando eu digo pelo menos um, não importa se só tem um ou se tem 10, se tem 20. Se já tem um elemento de um conjunto que não é do outro, já é suficiente para você afirmar que um deles não está contido no outro, tá certo? Vamos lá para o próximo exemplo. Ou para o próximo slide, melhor dizendo. Casos particulares da relação de inclusão. Quando eu me refiro a casos particulares, são alguns casos que já são imediatos, ou seja, você não vai ter que se preocupar em justificar nada. São coisas que você já pode afirmar direto, ok? Vamos ver quais são esses casos. Primeiro, um conjunto A sempre é um subconjunto dele mesmo. Então, A está contido em A. Isso é imediato, tá? Porque todo elemento de A acaba sendo um elemento dele mesmo. 2. Vazio está contido em A. E isso gera uma confusão. Opa, como é que o conjunto vazio está contido em outro conjunto? Bom, porque pense aí comigo. Se por algum acaso, se admitíssemos que o vazio não está contido em A, o que a gente fez no slide anterior? A gente viu que no slide anterior, para eu poder afirmar que um conjunto não pertence a outro, não está contido em outro, a gente teria que mostrar que tem um elemento X, sendo que X pertence a vazio, ou seja, X tem que ser um elemento do primeiro conjunto, e ele não pertence a A. Ou seja, um conjunto só não está contido em outro se a gente demonstra que tem pelo menos um elemento do primeiro que não é elemento do outro. Então, se eu quero afirmar que vazio não está contido em A, eu teria que mostrar que o conjunto vazio tem um elemento X e que esse elemento X não está em A. Opa! Mas X pertencer a vazio é impossível, o conjunto vazio não tem elemento. Logo, a gente não pode afirmar, então, que o vazio não está contido em A. E só tem duas possibilidades. Se vazio não está contido em A é algo impossível, a única coisa que resta é a gente afirmar que o vazio está contido em A. Ok? Então, de modo geral, conjunto vazio está contido em qualquer outro conjunto. Olha o que eu falei aqui, ó. Vazio está contido em A, qualquer que seja o conjunto A. Então, de modo geral, a gente pode afirmar que o conjunto vazio é um subconjunto de todos os outros conjuntos. É imediato. E para a gente finalizar, a relação de inclusão entre conjuntos possui três propriedades básicas. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Dados os conjuntos A, B e C, quaisquer de um determinado universo U, temos, ou seja, quaisquer que sejam esses conjuntos. Primeira propriedade, a propriedade reflexiva, a gente já falou aqui em cima. Conjunto A sempre está contido nele mesmo. A está contido em A, B está contido em B, C está contido em C, e assim por diante. A propriedade antissimétrica, se A está contido em B e B está contido em A, a gente pode afirmar que A é igual a B. Porque repare, quando eu digo que A está contido em B, eu estou dizendo que todo elemento de A também é elemento de B. Ou seja, tudo que A tem, B também tem. Aí eu digo aqui que B está contido em A. Ou seja, todo elemento que B tem,
A também tem. Tá. Então, se A tem tudo de B e B tem tudo de A, obrigatoriamente eles serão iguais. E a terceira propriedade, que é a propriedade transitiva, diz o quê? Se A está contido em B e, por sua vez, B está contido em C, consequentemente, A está contido em C. Vamos ver um exemplo bem prático disso aqui. Naturais está contido no conjunto dos inteiros. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos números racionais. Logo, eu posso afirmar que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números racionais. N está contido em Z, Z está contido em Q, logo, N está contido em Q. Tá certo? Com isso, a gente fecha a nossa aula de hoje. Como eu disse, uma aula mais teórica, nada que envolva cálculo, mas uma aula importantíssima, tá? Porque são conceitos aí básicos, mas que a gente vai estar se referindo a todo momento. Então, a todo instante eu vou estar me remetendo a várias coisas que nós vimos aqui no slide, né, nessa videoaula. Ela serve como base para os próximos conteúdos. Então, se precisar, revejam essa videoaula. Vejam aquelas partes que vocês julgaram mais complicadas de entender. Não entendeu vendo a videoaula? Pergunta nos comentários. Prof, explica isso de uma outra forma. Eu não consegui entender isso. Porque eu vou gravo uma nova explicação, se for o caso, usando outra linguagem. Ou tento preparar um impresso, também explicando de outra forma. Mas é sempre necessário que vocês coloquem para fora as dúvidas de vocês, para que eu possa ajudá-los da melhor forma possível, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Foi uma aula um pouco maior, um pouco mais longa, mas necessária devido à importância desse conteúdo. Valeu, galera? Então, aquele abraço, fiquem bem, bom estudo e até a próxima. Valeu? Fui!